Momento de reflexão com Padre Martinho Lenz. Extrema pobreza cresceu no Brasil, segundo o IBGE. A extrema pobreza aumentou no Brasil nos últimos anos. A crise econômica que atingiu o Brasil nesses últimos 4 anos golpeou mais gravemente os mais pobres. Segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, publicados no dia 5 de dezembro passado, o número de pessoas em extrema pobreza cresceu de quase 2 milhões, absoluto, passando de 13 milhões e meio a 15 milhões e 200 mil de pessoas no Brasil. Isto é, cresceu de 6,6% para 7,4% da população que vive em extrema pobreza. Considera-se abaixo da linha de pobreza, isto é, em extrema pobreza, quem ganha, em média, R$ 7,5 por dia, R$ 7,5 por dia, ou R$ 140 por mês. Quem é que consegue viver, nem sequer comer com esse dinheiro? Os dados foram publicados pela Agência Brasil, e publicados depois, com reflexões por Fernando Frazão, no Jornal Brasileiro Econômico, do dia 5 de 12. Hoje, o país conta com 207 milhões de habitantes. No Brasil, hoje, temos 207 milhões de habitantes. A pesquisa avaliou o número de pobres brasileiros com rendimento inferior a R$ 21 por dia, ou então R$ 406 por mês. Esses são os pobres, abaixo desta linha de R$ 400 por mês. Entre eles, o crescimento foi também de 4%. Eram 52 milhões de pobres em 2016, ou então 25% da população. Em 2017, em vez de 52, 54,8 milhões de pobres no Brasil, isto é, 26,5% da população do Brasil são considerados pobres. 1/4 do povo brasileiro é realmente pobre. Entre as 5 regiões do país, o Nordeste é o que apresenta o maior número de pessoas, tanto em situação de extrema pobreza quanto de pobreza. São 14% dos nordestinos que vivem em extrema pobreza, contra os 7% no Brasil. Isto no ano de 2017, dados recentes. Contra 13% no ano anterior. Eram 13% no ano anterior e agora são 14%. Entre a população em situação de pobreza, o Nordeste abrange quase metade do índice. Tem mais de 25 milhões de nordestinos nesta condição de pobreza, quando o número total do Brasil é de 54 milhões. Ainda na região Nordeste, a maior proporção de pobreza, de pobres, está localizada no Maranhão, um estado que foi governado por décadas pela família Sarney, que tem mais da metade da população abaixo da linha de pobreza. Em 8 estados do Nordeste e do Norte, metade das pessoas vivem em situação de pobreza, inclusive a Bahia. A região Sul é a que apresenta a menor taxa de pessoas em extrema pobreza. Mesmo assim, o número aumentou em comparação com 2016. Eram 2,4% em extrema pobreza, 2,4%, agora são 2,9%, um ano depois. O menor percentual de pobres fica no estado de Santa Catarina, que tem 8,5% da população vivendo em situação de pobreza, contra os 24% no Brasil, em situação de pobreza. Nos outros estados, o índice ficou acima de 13%. As pessoas em extrema pobreza vivem precariamente. A pesquisa ainda verificou que em 2017, 27 milhões de pessoas vivem em habitações em situação precária. Assim, 12 milhões de pessoas vivem em dormitórios com mais de 3 pessoas. O pior nível, nesse sentido, fica no Amapá, 18% da população. E o melhor, de novo, em Santa Catarina. Só 1,6% da população lá em Santa Catarina tem quartos com mais de 3 pessoas. Outros 15% moravam em residências sem abastecimento de água, sem banheiro exclusivo, sem acesso à rede de esgoto.
Segundo o relatório ainda, seriam necessários investimentos de 1,2 bilhão por mês para eliminar a pobreza extrema do país. Já para erradicar toda a pobreza, seriam necessários investimentos de 10 bilhões mensais. Enquanto isso, a desigualdade entre as camadas ricas e pobres do Brasil é uma das maiores do planeta. É um escândalo. E é causa também dessa pobreza. E os recursos desviados pela corrupção, outra causa desta pobreza, correspondem a 2,3% do PIB nacional. 2,3% do PIB nacional por ano são desviados pelo ralo da corrupção, que seriam mais que suficientes para debelar a pobreza e a extrema pobreza no país. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, enquanto esperamos que com o novo governo do Brasil nós volte a crescer e gerar riqueza e empregos, além de se melhorarem as políticas voltadas a superar a fome e a miséria no Brasil. É uma grande expectativa